Oi, meus queridos! Para quem não me conhece, eu sou a Juliana, eu sou psicanalista, sou astróloga. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o trânsito de Netuno e como que isso interfere no comportamento das gerações. Mas antes eu quero te fazer um convite para você conhecer o meu curso que fala sobre psiquiatria e espiritualidade nos transtornos emocionais pela visão da astrologia. Vou deixar aqui uma imagem dele e também o link aqui embaixo para você conhecer esse curso, não só ele, mas também um pouco mais sobre o meu trabalho, também sobre o meu livro, Emoções e Sentimentos. Se você de repente estiver interessado em fazer a interpretação do seu mapa, eu faço atendimento presencial ou online e também quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Bom, mas vamos então ao que interessa. Vamos entender um pouco do trânsito de Netuno dentro das gerações e hoje eu quero falar sobre como que foi a passagem de Netuno por Gêmeos. Netuno ele esteve em Gêmeos pela última vez entre os anos de 1888 e 1902. Vale lembrar que Gêmeos tem ligação com a troca. Portanto, toda forma de comunicação, o trânsito, tudo isso tem relação com esse signo. E aí, ter o rei da confusão vestindo toda essa roupa da instabilidade, é instabilidade porque a gente está falando de uma fluidez, por isso que tem a ver com a instabilidade, eu acho que é uma boa definição. O Netuno nessa área, ele pode ser um pouco desafiador, eu acho importante ressaltar que a gente não está falando de você, geminiano, mas de uma geração inteira que nasceu sobre a regência de Netuno, passando ali pelo signo de Gêmeos, ok? Bom, sem sombra de dúvidas, essa foi uma geração bastante peculiar e se a gente for revisitar alguns fatos importantes da história, nos momentos mais difíceis de Netuno, nos momentos dos ângulos mais difíceis, certamente a questão da lealdade foi um problema para essa geração. A superficialidade na forma de comunicação, na forma de trocar informações, isso trouxe um elemento bastante peculiar para essa geração, até porque quando a gente está falando de Gêmeos, a gente está falando dessa energia do passar para frente, né? Então tem a ver com essa questão da troca. O Gêmeos, ele é tão interessado em compartilhar que muitas vezes ele não sai do raso, ele compartilha coisas sem ter toda a base, sem ter toda a informação necessária, ou às vezes até assuntos pela metade. E a gente pode ver isso refletindo no comportamento dessa geração, principalmente alguns traços de personalidade que talvez não tinha nenhuma noção de limite. Um belo exemplo disso foi Hitler. Hitler nasceu no dia 20 de abril de 1889. Então essa foi uma geração que verbalizava sem parar e verbalizava sem pensar nas consequências daquilo que estava dizendo. Então a comunicação era um fator de muita necessidade de lapidação para essa geração. Na verdade, a busca por algo mais profundo era o grande desafio deles, porque ao mesmo tempo que eles tinham a tendência para falar sem pensar nas consequências, eles acreditavam em tudo aquilo que estavam dizendo para eles sem contestar ou sem procurar saber por si próprio a realidade dos fatos. Como se fosse, às vezes, parecia um grande delírio coletivo de troca de informação vazia, de troca de informação falsa. E delírio é tudo isso que Netuno gosta de oferecer, né? Então eu acho que se a gente for dizer de um jeito mais popular, é a fofoca que reinava mesmo. E o grande desafio moral dessa geração era buscar um pouco mais de lealdade. E foi assim geralmente eu acho que foi por muita falta da lealdade que isso marcou a vida dos judeus nos anos da Segunda Guerra, porque eles foram dedurados pelos seus próprios colegas, pelos seus próprios vizinhos, e quem conhece um pouco mais dessa parte da história sabe do que eu estou falando. A Segunda Guerra ela não aconteceu sob a regência de Netuno, mas boa parte das pessoas que sofreram com os horrores da guerra nasceu durante o período do trânsito de Netuno e Gêmeos. Então essas pessoas, na época da Segunda Guerra, elas estavam ali na faixa dos 25 aos 35 anos de idade, mais ou menos. Então, se o desafio dessa geração era a lealdade, eu acho que vale a pena a gente tentar entender o que é a lealdade. Então, pela definição do dicionário, a lealdade é o respeito aos princípios,
ao respeito às regras que norteiam a honra, é a fidelidade aos compromissos assumidos. Então, quanto à lealdade ou fidelidade ao grupo, talvez fidelidade aos grupos que a gente pertence, né? O quanto que essa lealdade, o quanto que essa fidelidade a esse grupo que a gente pertence pode ser destruidora em relação aos nossos reais objetivos. Você já parou para pensar que aquele amigo que de repente influencia suas decisões em relação a uma outra pessoa ou alguma situação, ele pode estar carregado de uma opinião pessoal e uma opinião pessoal que não é a sua? Você já parou para pensar também que uma experiência que foi ruim para uma pessoa, de repente ela pode não ser ruim para você, ela pode ser enriquecedora para você? Aquilo que desagrada uma pessoa para você pode ser perfeito. Então, assim, é por amor a essas lealdades que a gente vai criando na vida que a gente acaba se separando da gente mesmo. E aí a gente acaba seguindo decisões de outras pessoas que na verdade não vale de nada para nós, quando na verdade o que a gente deveria era aprender a separar do outro, né? Separar o eu do outro, para não ter mais que abrir mão da própria lealdade em função do outro, porque todas as vezes que a gente abre mão da lealdade, a gente está abrindo as portas para o inimigo entrar. E esse inimigo é o traidor. E essa foi a grande chaga para as pessoas nascidas com a marca de Netuno em Gêmeos, né? Se manter preso a falsas escolhas, a falsos discursos, a falsas promessas. Isso significa que em algum momento do desenvolvimento moral dessas pessoas, eles seriam confrontados pela vida para trair essas lealdades coletivas, para chegar no momento de individuação. E isso é muito difícil, né? Porque ser fiel a você mesmo é você escolher o seu próprio valor, é você reconhecer o seu próprio valor, seja ele bom ou ruim. Mas vamos voltar aqui para o período da história. Quando Netuno estava ali transitando Gêmeos naquela época, as pessoas costumavam se expressar sentimentalmente através da literatura, de imagens, porém foi um período marcado ali por grande instabilidade, que é uma marca também tanto de Netuno quanto de Gêmeos, né? E essas instabilidades, essas mudanças, principalmente em relação a foco, a determinação, para essa geração, como a gente já viu, foi um grande desafio. As pessoas, elas costumavam ser abertas aos debates e, consequentemente, a polemizar tudo, a problematizar tudo. E, como consequência, isso deixava todo mundo muito mais inquieto, com tendência ao exagero, com tendência à mentira, com tendência a discussões desnecessárias, justamente pela dificuldade de julgamento causado pela superficialidade. A comunicação foi sim uma grande questão para essa geração. Não é por acaso que o rádio foi inventado nessa época, né? Foi em 1896. Netuno em Gêmeos, ele indica uma geração que desenvolveu habilidades criativas e intuitivas através da mente, assim, fantásticas. Eram pessoas com uma imaginação ativa, com uma imaginação muito versátil, uma mente muito inquieta, e isso facilitava a troca de argumentos, mas o raso, a falta de base para essa troca gerava muitas discussões desnecessárias. A expressão negativa de Netuno para essa geração é a confusão de assuntos práticos, né? Principalmente relacionado com a comunicação, assim como a preocupação com valores superficiais, a mentira e, claro, a questão das lealdades. Foi um grande desafio para essa geração. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo. Tchau!